Não se trata mais de uma luta entre classes, com artistas de um lado, editores de livros e biógrafos do outro. As discussões sobre a lei da biografia tomou o país há uma semana, assim que ficou claro que se tratava de uma questão que afetaria todo mundo. O biógrafo, o biografado e principalmente o maior número dos leitores. Os maiores a fazerem o que chamam de defesa da privacidade foram os artistas. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Erasmo, Milton Nascimento, Djavan, não querem que uma ação direta de inconstitucionalidade, chamada ADIM, mude a lei vigente. Hoje, para se publicar uma biografia, o biógrafo precisa ter autorização do biografado. Biógrafos e editores citam a liberdade de expressão para comparar essa atitude com a censura que se fazia nos tempos da ditadura. A TV Estadão traz para o debate de hoje sobre esse assunto o advogado do cantor Roberto Carlos, Marco Antônio Campos, o deputado federal do PT, Newton Lima, autor do projeto que pretende mudar a lei das biografias, e o biógrafo de Raul Seixas, o jornalista aqui do Estadão, Edmundo Leite. Para começar, eu vou fazer uma pergunta geral, acho que para todo mundo dar a opinião sobre o assunto, que é tão, enfim, na boca de todo mundo. Estão colocando no ringue a liberdade de expressão versus o direito à privacidade. Duas garantias constitucionais, né? E talvez aí esteja o grande nó da questão. Agora, as duas coisas realmente só podem existir em detrimento de outra? Quer dizer, uma coisa só existe se a outra for violada? Uma biografia séria sempre vai violar a privacidade de quem for biografado? Quer dizer, vamos começar refletindo um pouco sobre esse ringue, né? Liberdade de expressão versus direito de privacidade. Queria saber, podemos começar com o doutor Marco Antônio? Por favor, doutor. Tudo bom? Boa tarde, Júlio, boa tarde, mundo, boa tarde, deputado, boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite, Júlio, o Estadão. Acho muito legal o Estadão fazer o debate, né? E nessa casa que tem um histórico da democracia, né? Eu estava vendo com o Edmundo ali, o Aciero. Acho que o Estadão tem, assim, essa marca, né, da democracia, que é tão censurado, e acho que a palavra censura está tão em discussão aí, está no centro desse debate, né? E eu primeiro queria fazer um registro que eu acho muito legal vocês terem escolhido o formato do debate, porque algumas matérias que saem sobre a questão me deixam até impactado, um pouco triste, porque alguns jornalistas e biógrafos acham que não há debate a ser feito, que só há uma posição a ser defendida. E eu acho que não, eu acho que há pelo menos duas posições, né? Então, vocês escolherem um debate para ser feito, eu acho muito positivo. Porque eu acho que a liberdade de expressão, que é um dos valores que está em discussão, ela pressupõe o respeito à posição que não é a nossa. É muito fácil defender a liberdade de expressão quando ela está se referindo à posição que eu defendo. O bonito da liberdade de expressão é respeitar a posição que não é a minha, porque é barbada defender a liberdade de expressão quando a posição coincide com a minha. O difícil é defender a liberdade de expressão quando o outro está dizendo o contrário do que eu penso. E quando a gente trabalha muito com liberdade de expressão, a gente aprende que essa é a hora de mostrar que eu realmente acredito na liberdade de expressão, né? Quando eu defendo a liberdade de expressão do outro que diz o contrário do que eu penso. Então eu acho que esse formato do debate é muito interessante, porque o Estadão está reconhecendo que há duas posições sobre a questão. E muitos dos artigos que eu tenho lido não reconhecem isso. Então acho esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria referir é o seguinte: a nossa Constituição, no artigo 1º, coloca como um dos elementos fundantes, um dos elementos fundamentais do Estado brasileiro, a dignidade humana. Isso é raro nas constituições modernas. O legislador constitucional brasileiro botou isso no artigo 1º. Isso não foi de graça. Está lá no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Então, ele privilegiou a pessoa humana
e os atributos da personalidade, entre os quais está o direito à privacidade. Então, essa proteção à privacidade, que é um tema que vocês da imprensa discutem todos os dias, a gente recém viu essa discussão aí sobre a invasão da espionagem, né, até onde o governo pode entrar na correspondência, etc., etc., ela está tomando no mundo moderno um vulto muito grande. Quais são os direitos do cidadão, etc., etc. Nesse assunto das biografias, realmente surge o conflito, isso está presente na ADIM, quem leu a inicial da ADIM, lá da Associação Nacional dos Editores de Livro, vai ver que está lá presente, o conflito entre a liberdade de expressão, que é um dos esteios da democracia, não há nenhuma dúvida. Eu sempre digo, eu não conheço ninguém que seja contra a liberdade de expressão, porque ela é um direito essencial da sociedade democrática, e o direito à privacidade. Esses dois direitos estão em conflito. Lá no nosso artigo 5º da Constituição, os dois estão listados e estão na mesma hierarquia. Como os dois estão na mesma hierarquia, o legislador infraconstitucional lá do Código Civil, no 20 e 21, criou uma regra. E essa regra está lá. A discussão é, essa regra estaria violando a Constituição? Eu acho que não. Outras pessoas acham que sim. E essa é a discussão que o Supremo está se debatendo, vai julgar, verá as audiências públicas de 20 e 21 de novembro, que a ministra Carmen Lúcia marcou e levarão muitas pessoas ao Supremo para apresentar os seus pontos de vista, e os ministros irão debater. Nessa intervenção inicial, Júlio e colegas, o que eu queria dizer é o seguinte: há realmente uma discussão. Eu tenho minha opinião, cada um terá a sua. O que eu acho que não se pode negar é o seguinte: há uma discussão. Quem entender que não há uma discussão, me desculpe, está enfocando a questão, no mínimo, sob um ponto de vista antidemocrático. Entendi. Deputado. Bom, primeiro, também me associar às palavras do Marco Antônio, dando parabéns a vocês pela iniciativa. De fato, nós estamos aí já há mais de uma semana. Esse assunto entrou na ordem do dia do debate nacional e foi muito interessante. Isso é um grande serviço à democracia que a Paula Lavigne, através da organização que dirige e que tem grandes brasileiros, artistas de renome, como Caetano, Chico e Gil, estão fazendo. Eles conseguiram duas coisas imediatas com essa discussão. A primeira foi destravar o debate no judiciário, uma vez que a ministra Carmen Lúcia, como já foi dito, agendou o debate antes dela tomar a decisão sobre a constitucionalidade ou não do Código Civil, que proíbe, ou que exige, ou que abre brechas para a exigência, melhor dizendo, da biografia autorizada. O segundo bom serviço que fez o debate, que fez essa discussão do Roberto Carlos, do Caetano, enfim, foi também destravar no Congresso Nacional essa discussão, porque o projeto da minha autoria, 393 de 2011, que já havia sido aprovado na Comissão de Educação e Cultura por unanimidade e na Comissão de Constituição e Justiça por apenas um voto de abstenção, estava para ir ao Senado quando alguns colegas nossos, com o argumento de que liberar as biografias, como todos os países livres do mundo fazem, poderia trazer prejuízos eleitorais a eles, que os livros poderiam prejudicar suas campanhas políticas, travaram a possibilidade da aprovação, e esse debate nós estamos tentando levar agora para o plenário. Como é que eles fizeram isso? Um requerimento que considera que antes de ir para o Senado é preciso o debate no plenário da Câmara como um todo, o que particularmente eu acho perfeito, é ótimo, porque aí nós vamos poder cotejar os argumentos que nós estamos hoje debatendo já neste programa. Espero que o presidente Henrique Eduardo Alves, ouvindo as lideranças de todos os partidos, a liderança do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, já encaminhou, a liderança do PR com o deputado Garotinho, que havia originalmente assinado o documento de obstrução do encaminhamento, retirou a sua assinatura, mas pediu que ela seja debatida, o que nós esperamos fazer. Então nós já temos aqui um bom momento de reflexão, concordo com o advogado, mostrar a diferença de posição. Agora, para abrir o debate aqui no Estadão, eu quero ler a Constituição, porque é muito simples o objetivo, até porque a maior parte
dos internautas e das pessoas que vão tendo acesso pelo jornal escrito ou pelo programa que nós estamos fazendo, não são advogados e não têm obrigação, como eu, que sou engenheiro, também não tenho de ter toda a hermenêutica, a compreensão dessas questões que serão dirimidas, evidentemente, pelo Supremo ao fim e ao cabo desse processo, se o Legislativo, mais uma vez, abrir mão da sua responsabilidade de fazê-lo. Eu vou ler para que a gente compreenda com clareza o que escreve o artigo 220 da nossa Constituição, que completou 25 anos a Constituição Cidadã na semana passada. Diz assim no artigo 220: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, vou repetir, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei, o Código Civil fez essa aberração, que é o que nós estamos querendo mudar, conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação observado no artigo da Constituição. Parágrafo 2º. Agora, e é definitivo, o legislador, o constituinte, definitivamente consagrou o direito à livre expressão, à liberdade de acesso à informação que nós estamos discutindo aqui. Diz assim: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso é definitivo. Isso resolve o problema e certamente o Supremo vai, depois de todo o processo de discussão, concluir que não é possível que uma lei que foi o Código Civil de 2002, quero crer, estabeleça qualquer tipo de restrição, porque fere o direito de cada um de nós. Muito bem. 3 opiniões definitivas sobre isso e eu termino minha primeira intervenção. A primeira, do Executivo, ministro José Eduardo Martins Cardoso. Deixa claro que no Estado de Direito não pode haver censura prévia. O representante do Legislativo, eu sou do Legislativo como deputado, mas a nossa Constituição Cidadã, depois de tantos anos de ditadura que todos nós sofremos, criou algo espetacular que se chama Conselho de Comunicação Social. E o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que participam, portanto, pessoas da sociedade que foram empossadas em 2002, leu o nosso projeto de lei 393, meu projeto de lei, e por unanimidade aprovou, entendendo também o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que é um órgão consultivo, que o projeto, de fato, era constitucional e o Código Civil afeta a liberdade de expressão. Por último, o chefe do Judiciário, Joaquim Barbosa, na sua última expressão pública sobre o caso, foi muito taxativo. Não existe censura prévia no Brasil. Ele é a favor de não ter autorização a biografias, mas é a favor, com o que eu concordo, de que o nosso Código Penal possa impor indenizações mais pesadas quando o outro princípio constitucional, que muito bem foi levantado pelo doutor Marco Antônio, que está no capítulo 5º da Constituição, que você se referiu com a questão em contraposição fundamental, que é o direito à imagem, à honra, e que vale para celebridades ou não celebridades, a Constituição deve, um juiz deve julgar se a sua honra, se a sua integridade, se for violada, pesadas indenizações, como direito à garantia de que não pode haver calúnia e nem difamação de qualquer pessoa, quanto mais, inclusive, de celebridades. Perfeito. Edmundo Leite. Tudo bom, Júlio? A primeira coisa é a seguinte, essas pessoas que estão lutando contra a liberdade de expressão, o cliente do doutor, o Roberto Carlos, principalmente, estão com eufemismos, estão recorrendo a várias coisas jurídicas, mas o que eles estão propondo é censura. Tem que deixar isso bem claro. Essa coisa, o debate é válido, mas esse debate, por mais que traga opiniões, ele é vergonhoso que em pleno século XXI, no Brasil, a gente esteja discutindo se alguém pode dizer alguma coisa sem perguntar para outra pessoa. É vergonhoso que artistas que lutaram contra a ditadura, que sofreram a violência da ditadura, da censura, defendam uma causa vergonhosa como essa, de querer tolir, criminalizar um livro. O que esses caras estão fazendo é isso, fazer que isso aqui é uma coisa ilegal, que isso aqui seja retirado. Um livro não é uma... Esse livro não faz mal às pessoas, pelo contrário,
Por mais que o Roberto Carlos tenha desconfortos com esse livro, a violência de retirar esse livro do mercado é um ato de violência contra a sociedade, contra a liberdade de expressão, que foi duramente conseguida na Constituição, foi aprovada no momento, a Constituição, a liberdade de expressão foi aprovada no momento que o país já vivia na prática a liberdade de expressão. Fazia 10 anos que não existia censura no Brasil, foi aprovada numa votação por unanimidade no Congresso Nacional. Ou seja, só que a gente quis reafirmar, o que a sociedade brasileira quis? Reafirmar, ninguém vai censurar ninguém, todo mundo é livre para escrever o que quiser, dizer o que quiser, cantar o que quiser, falar de quem quiser, sem pedir autorização para ninguém. Então, o que o Procure Saber, esses artistas estão fazendo? Eles estão fazendo uma coisa vergonhosa para a cultura brasileira. Eles estão criminalizando uma coisa que é o ato mais antigo da humanidade, que é contar histórias. A Bíblia contou história de pessoas, os diversos livros deixados pelos gregos, pelos romanos, antes da imprensa existir, a humanidade contava histórias das outras pessoas sem pedir autorização para as pessoas. A historiografia... Você tem liberdade de contar a história de quem você quiser sem pedir autorização para quem quer que seja. Então, quem atenta contra esse, independente de estar na legislação, de não estar na legislação, que apesar de ser válido, que a legislação nos garanta o direito, assim, é terrível que alguém, um artista, se sinta à vontade, se sinta confortável de tolir alguém de escrever alguma coisa, de publicar alguma coisa, e mais ainda o que fez o cliente dele, que é retirar um livro do mercado. Isso é uma violência, isso é uma aberração. Não, por mais que tenha tido o que o Roberto Carlos tenha se sentido desconfortável com isso, essa atitude é de uma violência atroz contra a liberdade de expressão, que é um valor universalmente consagrado nas democracias. Tanto que os autores, quando surgiu essa discussão aqui no Brasil, os autores estrangeiros não entendiam, como que é, não estou entendendo, eu não posso escrever um livro sobre uma personalidade pública. Nos Estados Unidos, na França, nos países democráticos, existem, as pessoas escrevem livros sobre quem quer que seja, sobre artistas, políticos, esportistas. Então, doutor, eu ia entrar numa outra questão, mas o senhor quer falar alguma coisa sobre essas colocações do Edmundo? Não, eu, por formação, respeito a opinião das outras pessoas. Eu acho que quem tem o seu direito violado, nada mais democrático do que recorrer ao Poder Judiciário. Acho que no momento que uma pessoa considera recorrer ao Poder Judiciário um absurdo, essa opinião também me parece antidemocrática. Acho que recorrer ao Poder Judiciário é uma forma civilizada e democrática de buscar o socorro ao seu direito. Jamais isso pode ser considerado um absurdo, na minha visão, mas eu respeito, por formação, as opiniões em contrário. Eu acho que o Roberto se considerou o seu direito violado por um livro, por uma canção, por um programa de TV, recorreu ao Poder Judiciário, é um direito dele. Eu faço questão de mencionar o seguinte: nós entramos com o processo, houve 9 decisões provisórias durante o curso do processo, as 9 decisões foram a favor do Roberto, não houve nenhuma decisão contra. Após essas 9 decisões judiciais, houve uma audiência aqui em São Paulo, uma vara criminal, e o livro saiu de circulação por um acordo assinado pela editora, pelo editor e pelo autor. O livro está fora de circulação por um acordo judicial homologado pelo juiz, assinado pelo representante do Ministério Público, pela editora, pelo editor e pelo Paulo César. Acordo que o Paulo César, sistematicamente nas entrevistas, omite a realização. O livro não foi censurado. O livro saiu de circulação, está fora de circulação, por um acordo judicial assinado pelo Paulo César. E isso sistematicamente é omitido pelo Paulo César. Agora, ir ao judiciário, no meu conceito, é uma atitude democrática e não um absurdo. Mesmo quando é importante a gente citar, agora me prender um pouco ao caso do Roberto, doutor, porque aí eu acho que abre a discussão de tudo que está acontecendo hoje, né? Quando o Roberto pediu, não gostou, né, desse livro, e quando ele conseguiu o acordo,
Isso teve a ver com desconfortos do Roberto com relação a episódios do livro ou pelo simples fato dele estar no livro? Não. O livro contém injúrias, difamações. O livro contém, por exemplo, citações de várias supostas entrevistas que o Paulo César teria feito com pessoas, exemplo, Chico Buarque, que não foram realizadas. Chico Buarque enviou uma carta ao Roberto negando que jamais tenha conhecido o Paulo César. E está no livro que o Paulo César teria feito uma entrevista. Eu acho que isso é em outro livro, é por causa de outro livro. Hein? Posso entrar nessa conversa? Porque eu acho que ela é muito interessante. Eu participei com o autor de vários debates e, de fato, tem versões diferenciadas sobre isso. Mas a questão não é essa, se o Paulo, o autor, Paulo Araújo, ele pôs coisas injúrias de difamação ou não. Porque se pôs, vamos supor, dois caminhos. Se o fez, e ele garante que não, porque ele é um fã do Roberto Carlos, estudou 15 anos, porque queria exatamente enaltecer, mas não interessa. Essa discussão, a Justiça deve decidir. A Justiça deve decidir, não, sobre um processo de calúnia e difamação contra a imagem e não a retirada do livro. Não estamos discutindo, a discussão que nós estamos fazendo aqui é sobre a censura a uma obra artística. Se ela é condizente com a realidade, com a verdade, com os fatos, se não há afronta à imagem, se não calunia, ou se o faz, em qualquer país do mundo, tanto uma quanto a outra, não pode ser retirada a obra, porque é um cerceamento à liberdade de expressão. Agora, se ela tem impropriedade, se, como diz o Joaquim Barbosa, se ela viola o direito, se o Roberto Carlos se sentisse violado, teria o direito de processar e pedir indenização por injúria e calúnia e não a retirada do livro. Não, ele pediu a retirada da obra, e a obra foi retirada das livrarias. Só a Inquisição aconteceu com essa Vocês não pediram a retirada dos livros das livrarias? Na ação civil, sim. Então é isso, eu falar. Então, cara. Foi retirado. Eu só queria fazer uma observação aqui. É uma questão um pouco técnica, mas eu acho que vale a pena dizer. Existe no direito dois tipos de providências que podem ser pedidas. Tá? Existe uma coisa que se chama tutela inibitória e existe indenização. São duas coisas diferentes. Por exemplo, se você tem uma casa que tem uma vista bonita e alguém vai construir um prédio na sua frente, você pode pedir duas coisas. Pode pedir que ele seja impedido de construir para não tirar a vista da sua casa, chama-se tutela inibitória. Você pode deixar ele construir e pedir uma indenização. São duas medidas jurídicas diferentes. Você, como ofendido, pode escolher o que vai fazer. O direito lhe dá as duas medidas. No Brasil, na área essa da invasão da privacidade, da ofensa por danos morais, você pode fazer as duas coisas. Eu, na minha opinião, respeito as opiniões contrárias, quero dizer o seguinte: como a Constituição Federal escolheu que a dignidade humana e a privacidade é um dos atributos da dignidade humana, a privacidade, repito, é um dos atributos da dignidade humana, me parece que essa visão que os senhores estão aqui defendendo, de reduzir a dignidade humana a uma indenização, me parece uma visão empobrecedora. Me desculpe, é a minha opinião. Eu acho que se nós reduzirmos a dignidade humana a um valor indenizatório, não é o que o legislador quis. O legislador, ao botar a dignidade humana no artigo 1º, ele colocou no patamar acima de um valor. Para o Roberto Carlos, se ele vai ganhar 500, 1 milhão ou 5 milhões, não paga a dignidade dele. Para vocês pode ser que pague, para ele não paga. Ele não quer isso. Pode dar 50 milhões para ele não resolve. Ele prefere usar a tutela inibitória e é um direito dele que a Constituição assegura. Se vocês quiserem uma indenização, é um direito de vocês, vocês escolhem, não é a opção dele. Eu, legislador, ao botar no artigo 1º, princípio da dignidade humana, assegurou isso à pessoa ofendida e só ela pode escolher. Se ela quiser uma indenização, ela escolhe a indenização. Se ela quer uma indenização, como os senhores estão dizendo, que a dignidade de vocês vale uma indenização, vocês escolhem. Não é a escolha dele. Respeitem, por favor. É esse tem uma escolha. Está escrito na Constituição. O debate está sendo assim, o outro lado, ou seja, as pessoas que estão lutando contra a liberdade de expressão, estão fazendo uma confusão assim. Primeiro, achar que os biógrafos, uma biografia é já de cara é uma quebra de privacidade.
Não é. E até porque a gente não é contra a privacidade, nem contra as garantias legais da privacidade. A privacidade está garantida. Ela não é, ninguém está falando a liberdade de expressão exclui a privacidade. Sim, o que está tendo é um entendimento errado do conceito de privacidade. Por exemplo, eu vejo os artigos do Gil, do Chico, do Caetano, que estão saindo, da Marília Pêra, eles usam assim, a minha vida, a minha história. Assim, a minha história, não existe isso. A história não pertence a ninguém. A narrativa das histórias não pertence a você nem a mim. Isso aqui que está acontecendo hoje não pertence a mim. A história do Roberto Carlos tem sessões de gravações que tem 20 músicos lá, um produtor, um maestro, um técnico de som, um executivo. É a história dessas 30 pessoas que estão lá. Essas pessoas têm direito de falar que estiveram com o Roberto Carlos, que brigaram com o Roberto Carlos. Uma namorada tem direito de dizer que dormiu com o Roberto Carlos. E as pessoas têm direito de contar histórias, os jornais têm direito de contar história, os livros têm direito de contar história. O que estão fazendo, esse artigo 20 e o artigo 17 do Código Civil, são duas aberrações que não deviam existir, eles deviam não ser mudados, eles deviam ser suprimidos do Código Civil, porque são anacrônicos. Até a redação dele, você tem parece coisa do século XIX. A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação e exposição da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento, sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. Isso parece aquela coisa de duelo de cavaleiros do século XIX. Fala, gente, o que é isso? Isso aqui é... Essa coisa da privacidade, Edmundo, se me permite... Isso aqui é uma aberração. Isso aqui é uma aberração, é inconstitucional, claramente inconstitucional, como mostrou o deputado. E advogados, o que estão fazendo? Estão usando subterfúgios, estão fazendo brechas na lei para tentar a censura. Estão fazendo vários, não é censura, não é. É isso, os artistas estão claramente se colocando, eles não querem que escrevam sobre eles sem autorização prévia. Estão aparecendo novos argumentos a cada momento para tentar manter a censura, porque é censura prévia. Novos argumentos vão aparecendo a cada dia. O primeiro foi esse que nós estávamos discutindo agora, sobre o que a Constituição estabelece em relação ao direito à honra. E já verificamos que a Constituição garante o direito à honra a qualquer um dos cidadãos, celebridades ou não. O segundo é esse da privacidade. E aí eu quero entrar no debate das celebridades, porque não estamos tratando aqui de pessoas comuns. A Constituição garante a honra, o direito à honra, à imagem, a cada um de nós e também as celebridades. Mas as celebridades, elas fazem história, elas mudam a história. Eu sou fã do Roberto Carlos e ninguém vai negar que o Roberto Carlos, além de um grande cantor e compositor, mudou a história do Brasil. Ou a Jovem Guarda é o quê? A Jovem Guarda, as terminologias do É uma Brasa Mora, do carro na Rua Augusta, 120 por hora, dos mecanismos de contestação embutidos na história do Roberto Carlos, eles fazem parte da historiografia do Brasil, eles mudaram a vida do Brasil. E, portanto, eles são pessoas públicas, são celebridades. Nós estamos discutindo pessoas públicas aqui. O Caetano Veloso e o Gil, o Chico Buarque, então, meu Deus, foram vítimas da ditadura, construíram a sua obra em cima disso. Por que não permitir que autores, criadores, e aí eu vou entrar no quarto ponto, que é do direito autoral, que é a nova confusão que se estabeleceu nessa semana. Por que Rui Castro não pode escrever, o Paulo César não pode escrever, você não pode escrever sobre o Raul Seixas, como artistas produzindo uma obra artística? E aqui uma contradição importante. Essa contradição, para mim, é a maior de todas. Observem bem, nós derrubamos, graças a Deus, a censura, aquela coisa odiosa que a ditadura colocou, e vocês, jornalistas, podem escrever a qualquer momento tudo sobre qualquer um de... Se você quer escrever sobre mim, deputado Newton Lima, toda semana, um artigo, com a opinião que quiser, boa, certa, ruim, má, com verdades ou mentiras, é um direito teu e ninguém pode caçar. Se eu me incomodar, eu posso ir à justiça garantir os meus direitos. Se na semana seguinte você quiser, não há lei que proíba, porque não tem censura prévia mais, graças a Deus, tem uma outra discussão de direito à resposta, que está em debate no Congresso. Essa é outra discussão. Mas, graças a Deus, nós banimos a impossibilidade de você, Júlio, escrever um artigo sobre o que você pensa, como disse ele. Se na semana seguinte você quiser escrever de novo comigo, em relação a mim, um artigo ainda sobre qual teor for, na terceira semana a mesma coisa, na quarta semana, nenhum juiz vai te proibir, ou vai. Agora, se você juntar esses 4 artigos semanais num livro e pôr para vender sobre a biografia do deputado Newton Lima, aí um juiz vai falar, agora virou livro, é uma obra artística, eu posso
aí Newton Lima, posso ir lá pedir para não sair. Quer dizer, sai como artigo do Estadão durante 4 semanas, mas não sai na prateleira como um livro impresso para ser vendido. Aliás, então, detalhe, né? O livro impresso é muito menos vendido e atinge muito menos pessoas do que os artigos que você vai fazer. Portanto, essa história da honra tem uma conversa mole nessa discussão, que é insustentável, porque ela é paradoxal. No fundo, nós não queremos e não podemos aceitar censura prévia de forma mais nenhuma, depois de tantos anos de ditadura e sofrimento. Essa palavra tem sido dita muito, né? Qual? O senhor quer se expressar sobre isso? A censura prévia. Quando o senhor... no caso do Roberto, que a gente não precisa ficar nele mais, mas eu digo... O livro, obviamente, não se pode falar em censura prévia, porque ele saiu, né? Exatamente, saiu. Agora... Não seria censura prévia. Tanto que o nosso amigo comprou, né? Sim. Foi prévia. Sim, eu também comprei. Agora... Pois é, então censura prévia não foi. Mas tem outros que não foram, nós estamos tratando o tema específico. Não, tudo bem. Agora, eu queria... Vários não foram. Não, mas a pergunta hoje, eu acho que está assustando todo mundo. Chico, Gil, Caetano... Antes de qualquer obra começar a ser feita sobre eles, antes que isso comece a ser feito, eles têm que autorizar, né? Essa discussão. E aí vem censura prévia. Quero saber a opinião do senhor. Tá. É censura prévia? Eu queria fazer primeiro uma referência que o deputado acabou de tocar, que é muito importante, é o seguinte: se refere nos artigos que têm circulado à impossibilidade de haver biografias não autorizadas segundo o 20 e o 21 hoje no Brasil. É meia verdade, porque, na realidade, o artigo 20 e 21 permitem a realização de biografias não autorizadas, sem qualquer embaraço, desde que não se dirijam à exploração econômica. Se tu quiseres fazer uma biografia não autorizada do Roberto Carlos e distribuir como tese de mestrado gratuitamente, tu pode fazer, não tem problema nenhum. Não há qualquer restrição. Podemos mandar para os amigos e colocar na rede. Nenhum. Isso é mais poderoso, às vezes. Mais poderoso ainda. Quem está precificando são vocês. Vocês que estão transformando. Não, está na lei. Vocês que estão Está na lei. Está na lei. Esse discurso. Não é discurso. É porque mistura, está escrito. Você mistura com direito autoral, que é outra legislação. Não é direito autoral, está escrito no artigo. Fala que isso é vergonhoso. Não é vergonhoso, está escrito no artigo. Eu só estou dizendo. Se diz, está, hoje no Brasil não é permitido biografia não autorizada. Essa frase sai repetidas vezes. Sim. É meia verdade. Ou seja, doutor, com isso, a questão é meramente financeira. Não, a questão é que querer fazer um livro comercial necessita de autorização. Essa é a questão, como encarou o legislador. A exploração comercial da imagem necessita de autorização. E isso tem uma série de precedentes jurídicos. Vocês lembram aquela história de usar a imagem dos jogadores no álbum de figurinha, usar a imagem de não sei o quê no comercial? Tem uma série de precedentes jurídicos que levaram o legislador a fazer esse artigo, que não é só para biografias. A gente acha que é só para biografia. Não, eu peguei a imagem do jogador tal, ou do artista tal, para fazer um comercial de refrigerante. Regula também para esse artigo. Tem uma série de precedentes jurídicos, incluiu as biografias. Esse artigo não é só sobre biografias. É uma série de realidades jurídicas, inclusive as biografias. Para garantir a participação de quem é celebridade nos resultados econômicos. Portanto, ele tem razão. A discussão hoje, o último capítulo dela entrou no campo financeiro. O segundo ponto que eu Aliás, o Djavan colocou isso, lamentavelmente, como se os autores ganhassem mais dinheiro do que os próprios. O segundo ponto que eu queria referir é o seguinte: é feita constantemente uma confusão entre danos morais e uso ou dano à imagem. São duas coisas completamente diferentes. O dano moral é quando há um dos 3 tipos penais de calúnia, injúria ou difamação. Então, os danos morais, necessariamente, tem que haver um desses 3 tipos penais, que é a alegação, a imputação falsa de crime, ou a imputação falsa de um fato ofensivo à honra. O dano à imagem, não necessariamente, ou a violação da privacidade, há algum tipo desse crime. Então, essa violação da privacidade, eu posso fazer um livro, como tu referiste, que tudo seja verdadeiro e eu violei a privacidade. Eu não coloquei nenhuma inverdade no meu livro, mas eu violei a privacidade de alguém.
tudo que estava no meu livro foi verdadeiro, mas eu, por algum motivo, violei a privacidade. Sei lá, vou figurar um exemplo. Sei lá, a pessoa... revelei a opção sexual da pessoa, sei eu lá. E aquela pessoa nunca abriu aquilo ali, era a Jodie Foster, sei eu lá. Entendeu? Ela sempre quis manter aquilo em segredo e a pessoa violou aquilo ali. E aquilo lhe causou incômodo, ela resolveu entrar com um processo. Estou figurando uma hipótese. Não é crime, não é nem um demérito, não é nada, mas violou a privacidade dela. Então não é falso, não é crime, não é ofensivo, mas violou a privacidade. Então, quando se coloca assim, não, se cometeu alguma ofensa, vai para a indenização. Não se trata só disso. Também há situações em que a violação da privacidade, porque a pessoa tinha algum elemento da sua vida que ela, por opção própria, gostaria de que não viesse a público, e é uma celebridade que não é dessas que está frequentando as revistas de celebridade, mas é uma pessoa que reservou a parte da sua vida de forma mais recatada, não frequenta locais badalados, etc., etc., e, de repente, um paparazzo, ou sei lá o que, flagrou esse segredo, ela se sentiu incomodada, se sentiu violada, sei eu lá. Então, isso caracteriza uma violação de privacidade. Se o Paulo César de Araújo resolvesse colocar o livro dele na internet hoje, ele estaria livre de qualquer problema? Não, pelo acordo ele estaria violando. Tá? Porque ele eu só queria fazer uma última observação, que é o seguinte, o que o direito reconhece hoje, que eu acho que é muito importante, é o seguinte: a esfera de privacidade das pessoas célebres, né, artistas, políticos, etc., é muito menor do que nós, né? O deputado não, porque é uma pessoa famosa, mas nós três aqui. Tá? Por quê? Porque quem resolveu ter uma vida pública, seja um político, seja um artista, o direito declara que ele voluntariamente abriu mão de uma parte da sua privacidade. É uma doutrina. É, uma doutrina. Doutrina mundialmente reconhecida. E a jurisprudência reconheceu isso. Quer dizer, a pessoa, quando resolveu ter uma vida pública... Até porque ela ganha por isso. Exatamente. Tem ônus. Ela voluntariamente tem bônus, abriu mão de parte da sua privacidade. Mas qual é esta parte? Não é toda. Vou dar um exemplo clássico, né? Jaqueline Onassis. Ela, evidentemente, abriu mão de uma grande parte da sua privacidade. Mas aquele fotógrafo e aquela revista que, com uma lente poderosa e subindo num iate, fotografou ela nua lá na ilha de Scorpios, sofreram uma grande indenização por violação da privacidade. Por quê? Apesar de ela ter aberto mão de uma grande parte da sua privacidade, aquilo foi uma violação de privacidade. Não fere a honra, como doutor. não? Está errado. A imagem dela? Não, a imagem, não é a honra, a imagem. São duas coisas completamente diferentes. Tá bom. Mas a dignidade humana. Não, são dignidade. A dignidade humana. Mas, entende? Embora ela tenha uma pequena parcela de privacidade, porque ela abriu mão da grande parte, mas ela ainda tem. Quem está apto para dizer qual é essa parte? É ela, não é o jornalista, não é o biógrafo, porque é ela que reservou isso, é ela que se sente ofendida nisso. Agora, a princesa que fez o topless na sacada do hotel, não, ela depois não pode dizer, o jornalista violou, mas como? Você estava de topless na sacada do hotel? Doutor, esses são casos póstumos, né? Eu só queria voltar para a ordem do dia, que é o caso prévio. Quer dizer, perfeito. Antes de o senhor saber o que eu escrevi sobre o senhor vai lá e fala, não quero que isso seja publicado. Né? Olha o que aconteceu com o Frank Sinatra. Só para saber, o senhor considera que isso, pelo menos, o senhor não vai dizer que sim, mas o senhor não acha que isso chega perto de uma censura prévia? O termo não está sendo eu acho que hoje apropriado. O artigo 20 e o 21 exigem a necessidade de autorização. Tá? Nesse caso, há a possibilidade de pedir o que a lei diz, que é uma tutela inibitória. Se alguém noticiar que vai fazer uma biografia não autorizada, não pedir autorização, tá? Eu acho que um artista, uma celebridade, tem a possibilidade de pedir ao judiciário uma tutela inibitória. A tutela inibitória, que está sendo chamada nesses artigos de censura,
eu acho que pode ser qualificada de censura. O senhor acha que pode? Pode ser qualificada. Na minha opinião, não é censura, por quê? Porque ela vai ter que ser justificada e estaria de acordo com a Constituição. Para mim, a justificativa é simplesmente estar falando de mim, eu não quero. E seria uma censura sem de forma desautorizada. Eu queria fazer um paralelo para a gente entender, para quem está nos acompanhando, com o Frank Sinatra. O Talese, que foi o autor da biografia, o Sinatra jamais quis dar uma entrevista para o Talese fazer a biografia. Considerado no mundo todo uma referência na produção de biografia, como escrever uma biografia. E a lei americana garantiu, obviamente o Frank Sinatra não autorizou, e a lei americana garantiu que o livro dele, do Frank Sinatra, com todas as coisas que a gente pode imaginar, porque o Frank Sinatra não era só um grande cantor, ele tinha ligações políticas importantes, as famosas questões relativas à máfia, enfim, todos nós conhecemos. Quem lê o livro sabe a preciosidade que é sobre a história de um dos maiores nomes da música do mundo. Lá não aconteceu aquilo que aconteceu no Brasil. Lá não houve a caça ao documento, não houve a inquisição, não houve mais do que isso, a castração a um pedaço da história americana que o Frank Sinatra escreveu. Roberto Carlos escreve uma parte importante da história do Brasil. Não é possível, até como acadêmico, eu sou professor universitário, que uma parte dessa história seja tolhida, impedida de ser conhecida pela nação, pelos brasileiros de uma maneira geral. Tem uma coisa... Ou seja, o conhecimento também está sendo cerceado. A divulgação da produção de uma obra artística e do conhecimento historiográfico. O estrago que a atitude desses caras, Roberto Carlos, e agora a posição de Caetano, Gil, Chico estão fazendo, já era uma situação muito difícil para você escrever uma biografia no Brasil. As editoras ficam inibidas, não querem investir no autor, não querem investir em biografia por medo, porque você está sendo ameaçado por gente poderosa, que é e custa caro. Que já sabe, que inibe e fala, ó, eu vou contra, você vai ter problemas se você fizer isso. Então eles estão varrendo a disposição das pessoas fazerem biografias, ou seja, estão tendo uma atitude de intimidação. Falou, você não pode escrever sobre mim. Isso que eu falo, é vergonhoso que isso esteja acontecendo no Brasil, por mais que o debate... Ou seja, eu quero que só pode ser publicado aquilo que eu quero que seja publicado, e não aquilo que é história. Isso é vergonhoso, é vergonha para o Brasil, isso aqui, para os artistas brasileiros, para uma geração que lutou contra a ditadura, que foi presa e que foi exilada. Só países totalitários impedem isso. Só países totalitários. A gente ter que discutir isso no atual estágio da civilização. A gente fazer isso. Duas frases aqui. Primeiro é o seguinte, certamente o deputado já leu a Constituição americana e a brasileira e viu a diferença entre as duas, né? Que a Constituição americana tem 11 artigos, a nossa tem 486. Mas os princípios considerados... Bom, está bem. Não, são bem diferentes. A nossa liberdade... Os princípios de liberdade, a Constituição Cidadã Brasileira... Idênticos, né? Não, a primeira emenda americana é igual a nossa. Não falei sobre isso. Eu digo o princípio da liberdade total. O Joaquim igual. Barbosa falou claramente. Igual. Nós estamos falando de liberdade com conceito absoluto. E não relativo, que pode ser mudado ao sabor do comércio, ou do interesse ou de inconveniência. Tanto que o artigo 5º, a hora que ele fala de privacidade, ele é decorrente da liberdade de expressão. Se vocês acham a primeira emenda americana igual a nossa... Porque ele decorre da liberdade de expressão. Então ele já atribui que existe a privacidade logo em seguida, e você vê, ela é a posterior, ou seja, se alguma privacidade for lesada, ela é garantida posterior. Essas pessoas, esse movimento, eles estão Só falta vocês dizerem que as indenizações aqui são iguais aos Estados Unidos. Tem uma coisa que é mais grave ainda. Nós devíamos penalizar mais. Sim. Deveríamos penalizar. Claro. Quem afetar a honra, a imagem, se acontecesse comigo, com você, eu vou querer altíssima indenização. Mas o senhor já viu alguma indenização? O senhor já viu alguma indenização no Brasil? Esse é o ponto. Isso aí, nós estamos em Código Penal, nós temos que mudar o Código Penal. E não continuar mantendo a censura. Indenização é processo civil, não é Código Penal. Agora, deputado, eu só queria dizer uma coisa. O Roberto Carlos, no período que eu trabalho com ele, já teve mais de 100 biografias publicadas. 100. A única. 100. A única que... Onde estão, doutor? Não, então, tu sabe, Capricho, Contigo... O Estadão... Agora, juntas do Capricho do livro para ver se ele vai deixar passar. Deixa. Mas todo dia... Todo dia sai matéria sobre fãs do Roberto
com material sobre o Roberto, olha a quantidade de material que essas pessoas... E na hora que encapa com capa dura, não tem nenhum a revista problema. Capricho é vendida ou é de graça? A revista Capricho vendida. Então, é porque Ele se juntar todas as Caprichos no livro, não vai acontecer. Aí vocês vão entrar na justiça contra o livro acadêmico. Vocês foram nunca contra o livro teve acadêmico problema. que foi produzido por uma... O Roberto por uma nunca teve historiadora de problema moda, com isso. Uma historiadora de moda, teve um livro sobre a Jovem Sobre a Guarda, Jovem Guarda. ameaçado A única, por eles. eu quero dizer para vocês assim, a única coisa que acho que tem que ser dito, se vocês quiserem defender um livro que foi feito, que tinha injúria e difamação, que afirmou de várias pessoas deram entrevista para ele, que não deram, me desculpe, acho que a posição de vocês, se tu te considera um biógrafo no nível do Paulo César, que a justiça deu 9 decisões contra o livro, acho que a tua biografia está começando. Acho que a tua biografia está começando muito mal. Não é esse o tema, é abominável. A injúria é a difamação. Não sei, vocês estão defendendo. Eu estou lhe dizendo que eu. O juiz que retira livro do mercado vocês estão defendendo. é um juiz mal preparado. 9 decisões. 9 decisões. Essa decisão não foi para ser 9 foram. E agora foram. tem um caso assim, foram. de acordo, assim, as pessoas... Foram. Por que o caso do Roberto Carlos foi tão maléfico para o Brasil? Ou seja, ele fez um mal para o Brasil. Tem várias questões. A primeira, de um artista do porte dele contra um livro. Isso já é um artista e contra uma obra. Isso já é uma coisa vergonhosa. Agora, teve outros detalhes, assim. Pior do que isso, e foi o acordo que foi feito, a editora Planeta também teve uma atitude covarde em aceitar esse acordo. Ela jamais poderia ter aceitado esse acordo. Não deve ser a tua editora, né? A editora Planeta teve eu não tenho editora. A editora foi covarde ao aceitar esse acordo, porque se ela publica... A editora Planeta é uma editora espanhola, tem operações no mundo inteiro, publica livros no mundo inteiro. Ela devia ter ido até o fim e falar, pelo meu direito, ela abriu mão do direito dela de publicar o livro, de vender o livro. Falou assim, eu sou uma editora, eu edito biografias, eu acredito em biografias, esse é o meu produto, eu vou até o Supremo por ele. Aceitou um acordo que não devia ter aceitado, o autor ficou vendido, assinou o acordo e agora não conseguem reverter, porque acordo é acordo e não se reverte. Agora, é muito fácil você falar que teve um acordo e posar que não tentaram tirar o livro do mercado. Fala assim, não tem proibição, é um acordo que foi feito e o livro foi tirado. Pelo amor de Deus, né, mano? Mas tu acha que a editora, o editor e ele não reconheceram o que se dizia na inicial? Claro que sim. O Paulo César saiu chorando. Coitado. Coitado. Ele foi atuado, o juiz pedindo autógrafo. Senhores, o juiz eu vou... o Roberto Carlos, ele assinou, tanto que ele ficou acuado com a situação. O assunto aqui... Eu achei que Mocinho e Bandido eram coisas só do cinema americano. O assunto vai muito. Né? Não, eu queria... Bom, a gente tem que terminar, né? Mas, puxa... Temos que terminar. Que pena. Mas eu queria pedir assim, agora que a gente se desconcentre do episódio Roberto Carlos, até porque temos uma dimensão muito maior hoje, né? O STF acabou de provar que não está em jogo só o autor, né? E o biografado, mas a sociedade. O interesse da sociedade que é ver onde prevalecer. Exatamente. Doutor, comecei com o senhor, vou começar com o Edmundo então. Agora, não, vou começar com o senhor mesmo. O senhor... dentro do possível de despir-se de representante de Roberto Carlos agora, como cidadão brasileiro que tem filhos, netos e vai ter as gerações que vão precisar saber da história do Brasil também. E depois eu faço uma pergunta para os dois, para terminar. Como é que o senhor deseja que acabe isso que a gente está vivendo hoje? Eu acho que a gente tem que evoluir na discussão, eu acho a discussão positiva. Eu fico com muito medo de posições maniqueístas. Eu acho que quem pensa que sabe tudo está muito próximo está muito mais próximo da ditadura do que pensa. Tá? Eu acho que a democracia nos mostra, e a liberdade de expressão, que a gente tem que respeitar a posição oposta. Tá? O mundo não é preto e branco, o mundo não é feito de mocinhos e bandidos. A vida hoje é muito mais complexa, essa é uma questão controvertida, é complexa. Eu acho que a gente tem que evoluir para uma discussão adulta e não uma discussão maniqueísta.
Eu acho que a gente tem que aprofundar, eu acho que o projeto de lei do deputado tem que ser aprofundado, eu acho que a gente tem que ter, em alguns casos, a necessidade de autorização. Na minha opinião, de quem estudou muito o assunto, eu acho que a situação de políticos não é a mesma de artistas. Acho que deveria ser especificado na lei situações diferentes, porque eu acho que os políticos e governantes lidam com dinheiro público e, na minha opinião, não é a mesma de artistas. Então, eu acho que essa discussão tem que ser aprofundada e acho que a nossa legislação deveria aprofundar. Não me parece que relegar tudo à indenização, caso haja uma violação da privacidade, seja a solução. Acho essa uma solução monetarista e simplória. Não, acho que o nosso judiciário é muito demorado e não tem a compreensão exata das indenizações, como é nos Estados Unidos. Eu tenho uma experiência grande com ações indenizatórias e sei que elas são intermináveis e muitas vezes não chegam a um resultado prático. Então, isso não é uma solução quando se desgraça a vida de uma pessoa. Hoje em dia, que o livro é divulgado na internet, depois que o livro é divulgado, aí não tem mais solução. Mas eu também sei e trabalho há 30 anos com liberdade de expressão, que simplesmente trancar o assunto não é a solução. Então, eu acho que é uma questão controvertida, acho que tem que se discutir, que a discussão é muito positiva, mas acho muito simplório achar que tem os João Wayne do lado e os índios do outro, e que eu estou do lado dos mocinhos e que eles são os bandidos. Não é assim a vida, e quem achar que é assim, me desculpe, está muito errado. Perfeito. Então, acho que a gente tem que discutir, a iniciativa de vocês é muito positiva, e tomara que as pessoas reflitam e que aprofundem a discussão, porque o Brasil precisa, e o Supremo vai precisar muita informação. Achei a atitude da ministra muito interessante de promover as audiências públicas. Tomara que muita gente vá lá fornecer subsídios e que a gente possa refletir, aprofundar e chegar a uma solução melhor para todo mundo, que a gente possa melhorar a nossa legislação e chegar a um resultado interessante, bom para todo mundo, que não é nem lá na ponta direita, nem lá na ponta esquerda, mas chegar a um resultado construído, bom para todo mundo, que não é numa ponta nem na outra. Tá certo. Deputado, o senhor está numa frente aí de esperança, né, de quem está torcendo pela modificação da lei. Uma das duas frentes, uma é a DIN, a outra é o projeto que o senhor tem. Mas eu faço a mesma pergunta. O senhor deseja que acabe como esse nosso episódio aí da história? Eu acho que existem algumas questões na natureza humana que são de princípio. A liberdade de expressão, de comunicação é de princípio. Quaisquer outros argumentos, como foram apresentados pelo doutor, com todo rigor, evidentemente, eles são, todos eles, verdadeiros, mas podem e devem ser consertados, sem ferir princípio, que é o da liberdade de expressão. A justiça demora, tem que ser consertado, isso é um absurdo, o direito demora tanto para ser processado no Brasil. As indenizações contra calúnia, injúria, difamação e imagem são pequenas, diferentemente de outros países, também isso é verdade, e isso precisa ser modificado nas leis que dizem respeito a esse tema. Discussões, ou tantas quantas ele colocou, no sentido que são periféricas ao tema central, todas elas podem e devem ser analisadas e modificadas. O que não dá é para macular princípio, não dá para apagar a história. Nós não podemos apagar a história do Brasil. E o Código Civil, ao afrontar a Constituição, como nós vimos, ele procura apagar pedaços da nossa história. Isso nós não podemos concordar, porque isso viola princípios. Então, o que eu espero que acabe? De duas uma. Ou nós, parlamentares, que tanto reclamamos da judicialização da política no Brasil, porque demoramos tanto também como parlamentar para aprovar qualquer lei, e a reforma política foi um exemplo agora, estamos tristes, porque era para a gente fazer, para as eleições do ano que vem, modificações profundas que mexessem nessa coisa odiosa que é
a fulanização da política, esse excesso de partidos, essa falta de questões programáticas, esse abuso do poder econômico definindo o perfil de congressista e de executivo no Brasil, nada disso vai de novo acontecer como as ruas quiseram, porque nós não fomos capazes de fazer esse enfrentamento. De novo, se o meu projeto de lei não for votado, sim ou por não, rejeitado ou aprovado, nós vamos dar mais um atestado de incompetência enquanto poder constitucional, e aí eu espero que, se a gente não conseguir fazer isso, que a ministra Carmen Lúcia apresente um relatório depois da audiência pública democrática que o Poder Judiciário está fazendo e que os senhores ministros do Supremo acompanhem o voto ou opinião, que não é um voto, do presidente Joaquim Barbosa, deixando claro que é inaceitável a censura prévia no Brasil e que a gente acabe com essa excrescência autoritária de um país que tem uma democracia super jovem, de apenas 25 anos, depois de um período duríssimo da ditadura, e a gente acabe com o disposto no Código Civil para tornar o Código Civil consentâneo, coerente, harmônico com a Constituição de um país que se pretende no Estado de Direito. Perfeito, obrigado. Edmundo, você de nós aqui, você é o cara que está no campo dessa história, o biógrafo. Como é que fica o biógrafo nessa discussão? É uma situação muito difícil, porque é aquilo que a gente falou. Tudo isso estão travestindo com um ar de discussão, de debate, olha a evolução do debate. Não é. Estão querendo cercear o direito de todo mundo escrever, falar o que quiser. Esse artigo dá margem, e aí é importante a gente dizer isso, não é só pelas biografias que a gente tem que lutar por isso. Isso aqui dá margem para censura de programa de TV, de rádio, de jornal, de blog, de filme. Alguma hora, se alguém concordar com isso, alguém vai bater na sua porta e falar assim, meu filho, você não pode dizer isso. E a gente pode dizer o que a gente quiser, a gente pode escrever o que quiser. Um livro é uma extensão do seu pensamento. Então, a liberdade de pensamento é um princípio que está garantido na Constituição. O artigo 20 fere isso. Agora, na prática, o que acontece? Com a atitude do cliente dele, do Roberto Carlos, o que aconteceu? As pessoas passaram a se sentir à vontade para ameaçar outras pessoas. Porque falou assim, criou um entendimento, e aí que é o dano causado pela ação do Roberto Carlos, legítima, ele se sentiu ofendido, foi à justiça. Ao fazer o acordo, a editora, o autor assinarem e aceitar isso, causou um dano, porque não teve jurisprudência. A causa não foi para o STF, onde deveria ter sido decidida. Falou assim, vamos até o fim, igual o Estadão agora está censurado, tem uma decisão judicial contrária ao Estadão, e a empresa decidiu que vai até o fim pelo direito de publicar, porque essa é a razão nossa de existir. Mas independente de instituições, jornal, editora, é um direito nosso, nós podemos contar histórias. Eu posso contar histórias, você pode contar histórias, qualquer um pode falar sobre qualquer pessoa sem pedir autorização para ela. Isso é um direito básico do ser humano, está garantido, inclusive, na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, dos Direitos Universais. Então, essas pessoas estão atentando contra isso. E, na prática, estão inviabilizando biografias no Brasil, porque as editoras que já viviam uma realidade, que publicar livro no Brasil é uma coisa difícil. Você tentar escrever a história de um personagem, como Raul Seixas, por exemplo, que viveu 44 anos num período dos mais férteis da cultura brasileira, que você tem que entrevistar 100 pessoas ou mais, você tem que fazer viagens, pesquisas. As editoras não vão investir nisso. Elas não vêm, tanto que daí, depois dessa atitude ignóbil do Roberto Carlos, que é de tentar tirar um livro, o que isso provocou na cabeça das pessoas? Falou, bom, então eu tenho o direito de cercear as outras pessoas. Então, se o deputado quiser no blog dele lá escrever contra um outro político, esse político, baseado nessa atitude do Roberto Carlos, está achando que fala assim, não, ele não pode falar sobre mim porque ele está me difamando, a minha boa honra, sendo que liberdade de expressão é isso, é troca de ideias, mesmo não concordando, assim, por mais que esses argumentos sejam execráveis, sob todo o ponto de vista, porque no fundo, assim, eles querem cercear a liberdade de expressão. Eles não querem que um livro seja publicado sobre eles sem eles lerem o livro antes. É isso que eles querem. Na prática é isso.
E daí, como ele não leu o livro antes, ele falou, onde que nós vamos pegar esse livro? E daí as pessoas, o estrago foi tão grande que está provocando isso. As biografias não autorizadas, que é um termo também ruim, que o mercado, isso veio do mercado americano, né, do mercado mundial. Biografia não autorizada, ela tem um apelo de marketing, porque daí você pensa, bom, tem coisas picantes, tem coisas, né, tem coisas legais. Mas assim, eu também não sinto a vontade, apesar de eu nunca ter pedido autorização para ninguém para escrever a história do Raul. Eu procurei as herdeiras, procurei as ex-mulheres, procurei parentes, procurei amigos. Eu nunca pedi autorização para essas pessoas. Eu pedi entrevistas. Algumas pessoas podem se sentir, negar a entrevista, não autorizar, mas você tolhe o trabalho do biógrafo se você, ao ter uma atitude dessa, falar assim, você precisa da autorização prévia de alguém para escrever sobre quem você quiser. Então está muito difícil escrever biografias no Brasil hoje. As editoras estão tirando o pé do investimento num livro, por exemplo. E tem personagens não faltam aqui para a gente, de esportes, política, no mundo jurídico, que agora entrou na pauta do brasileiro, né? Alguém falou, uma boa biografia do Joaquim Barbosa hoje seria bem interessante. Então o judiciário está entrando na vida das pessoas, as pessoas estão aí para serem biografadas. Assim. Agora, é péssimo isso que o Roberto Carlos fez e tudo isso que gerou. Você fala do Roberto e o doutor está aqui, mas sim, tem uma associação, Procure Saber, que é um pouco da... O Procure Saber, essa posição. Se me permite, alguma coisa está muito fora da ordem. Sim. Então, o Procure Saber, essa atitude do Procure Saber, ele tem um poder intimidatório, porque agora todo mundo vai falar assim, opa, pera, eu não vou... tinha um livro aqui sobre o Caetano, que um cara que fez a tese ali na PUC, secou a obra do Caetano, entrevistou umas pessoas, falou assim, cara, não vou publicar porque eu corro risco do Caetano vir com uma ação para cima da gente. O Roberto, como foi o caso... Vocês foram contra um livro acadêmico publicado por uma professora de moda da FAAP, queriam retirar um livro do mercado, um livro acadêmico fruto de uma tese de estudo. E, desculpa, isso é vergonhoso. Doutor, agradeço. Eu seria péssimo apresentador de televisão, porque eu deixo o tempo estourar, enfim. Passamos 3 vezes o tempo combinado, mas não tem como, o debate é isso, né? Paixões dos dois lados. Queria agradecer Edmundo Leite, biógrafo do Raul Seixas, nosso coordenador do arquivo do Estadão, deputado Newton Lima, que veio gentilmente hoje para cá, cancelou compromissos. Obrigado, deputado. Doutor Marco Antônio Campos, veio de Porto Alegre, né, doutor? Obrigado também. O debate está colocado e é sempre um favor à democracia a gente poder ouvir todo mundo, né? Obrigado, TV Estadão. A gente volta com outros debates. Obrigado.